racismo, intolerância, preconceito. A humanidade cresce num aspecto e decresce em outro. Nesse triste contexto, muitas vezes nós pensamos assim: onde está Deus? Como Deus vê tudo isso? Ainda mais quando se nota algo assim intrigante e injusto, como o fato de que pessoas más, muitas vezes nesse mundo se dão bem, enquanto que pessoas inocentes sofrem. Esse é um tema recorrente no livro dos Salmos. Você que conhece a Bíblia e conhece o livro dos Salmos sabe. Essa questão relativa às injustiças da vida aparece frequentemente no livro dos Salmos. Hoje eu quero convidar você a refletirmos juntos no Salmo 73, de autoria de Asaf. Salmo 73. Asaf, ele era um músico levita, um homem exemplar, um exemplo de servo fiel, de verdadeiro adorador, um homem de Deus. Ele era uma pessoa de destaque, uma pessoa importante na época do rei Davi em Israel. Tradicionalmente, são considerados como salmos de autoria de Asaf ou de seus descendentes, os salmos 50 e de 73 a 83. Dos 150 salmos da Bíblia, o Salmo 50 e do número 73 a 83 são considerados salmos de Asaf ou dos seus descendentes, como eu falei. A questão da prosperidade dos ímpios. E os ímpios, no contexto bíblico, são aquelas pessoas que vivem na impiedade, pessoas que desprezam a Deus, que não querem saber de Deus. Então essa questão da prosperidade dos ímpios e o sofrimento dos justos, no caso os justos, aqueles que amam a Deus, que priorizam Deus, que confiam no Senhor, a prosperidade dos ímpios versus o sofrimento dos justos. Esse é exatamente o tema do Salmo 73. E se você tem a Bíblia aí, eu quero convidar você para que abra nesse salmo. Salmo 73. Assim como em muitos salmos, se declara em primeiro lugar a conclusão e em seguida o poema é apresentado, no Salmo 73 é assim também. Primeiro a gente vê a conclusão e depois esse salmo, ele é dividido. Eu poderia dizer, nós podemos classificá-lo ou separá-lo em duas partes. A apresentação do problema e a solução. Eu gostaria de ler com você agora todo o Salmo 73, mas como são 28 versos, vamos fazê-lo assim por partes, para a gente ter a compreensão exatamente do que o salmista está colocando, do que ele está dizendo. Começando com o verso 1. Na minha Bíblia está escrito assim: de fato Deus é bom para com Israel, para com os de coração limpo. Pronto. Eu já posso adiantar que apesar de ser o primeiro verso, mas essa é a conclusão do salmista. De fato, Deus é bom para com Israel, para com os de coração limpo. Essa é uma verdade absoluta, embora algumas vezes pareça o contrário. Asaf chega a essa conclusão depois de um período de grande perplexidade. E ele nos explica, ao longo do Salmo, como que isso aconteceu. Versos 2 e 3 agora. Está escrito assim: quanto a mim, porém, quase me resvalaram os pés. Pouco faltou para que se desviassem os meus passos, pois eu invejava os arrogantes ao ver a prosperidade dos maus. Veja que ele começa dizendo assim: Deus é bom para com Israel, para com os de coração limpo. Mas daí ele vai e diz assim: quanto a mim, porém,
quase se resvalaram os meus pés. Faltou pouco para que se desviassem os meus passos. Por quê? E ele diz: pois eu invejava os arrogantes ao ver a prosperidade dos maus. Aqui começa o problema. A tentação de invejar os ímpios. Porque os ímpios são mais abençoados e os justos sofrem. Os ímpios parecem ter tudo o que desejam sem nenhuma consequência de suas más ações, enquanto os justos sofrem e são oprimidos. Inveja e dúvidas dominaram a mente e o coração desse homem de Deus, e ele inevitavelmente questiona a justiça e a imparcialidade de Deus. Aqui se verifica Asaf vivendo um grande dilema interno. Veja, sua confiança em Deus e a justiça divina diante da realidade da vida, de sofrimento dos que são fiéis a Deus, enquanto infiéis prosperam. Observe que em seu conflito, em sua dúvida, Asaf diz assim: quase me resvalaram os pés, pouco faltou para que se desviassem os meus pés, os meus passos. Significa que ele quase perdeu a fé. Asaf quase desistiu de Deus, quase, eu diria assim, escorregou da rocha da fé para o poço do ceticismo. E o texto continua. Vamos agora, do verso 4 ao verso 12, está escrito assim: para eles, em relação aos ímpios, os que desprezam a Deus, para eles não há preocupações. O seu corpo é forte e sadio, não partilham das canseiras dos mortais, nem são afligidos como os outros. Por isso a soberba os cinge como um colar, e a violência os envolve como um manto. Os olhos saltam-lhes de tanta gordura, do coração deles brotam fantasias. Zombam e falam com maldade, falam da opressão com arrogância. Abrem a boca para falar contra os céus, e a língua deles percorre a terra. Por isso o seu povo se volta para eles, e os tem por fonte da qual bebe com avidez. Eles dizem: como Deus ficará sabendo? Por acaso o Altíssimo tem algum conhecimento? Eis que estes são os ímpios, e sempre tranquilos aumentam as suas riquezas. Essa é a questão. Por que aparentemente os ímpios prosperam e os justos sofrem e Deus não faz nada? Por que Deus não age? E você? Você também já pensou nisso? Por que Deus demora para agir e até parece em alguns momentos se omitir? Por que Deus faz? Por que Deus deixa de fazer certas coisas? Ou por que Deus permite que outras coisas ruins aconteçam? Onde está Deus? Como Ele vê tudo isso? Você percebe aqui a sinceridade de Asaf em refletir em todas essas coisas? Como está sofrendo? Porque ele confia em Deus, na justiça divina. Mas ele vê a realidade da vida. Ímpios prosperando muitas vezes e justos sofrendo. Como pode ser isso? Vamos seguir um pouco mais. Agora dos versos 13 a 16. Com certeza, foi inútil conservar puro meu coração e lavar as minhas mãos na inocência. Pois o dia inteiro sou afligido e cada manhã sou castigado. Se eu tivesse pensado em falar tais palavras, já aí teria traído a geração de teus filhos, ó Deus. Em só refletir para compreender isso, achei que a tarefa era pesada demais para mim. O salmista examinou o problema, refletiu a respeito dele, buscando explicar a aparente injustiça do governo de Deus, mas o resultado final foi perplexidade.
O problema, diz Asaf, grande demais para mim. Eu não dou conta de resolver esta questão. Eu tenho dificuldade de entender isso. E ficou perplexo diante daquilo que ele pensou e daquilo que ele estava vendo. Mas vamos lá, versos 17 a 20. Opa, olha que lindo. Até que entrei no santuário de Deus e descobri qual seria o fim deles, ou seja, o fim dos ímpios. Tu certamente os pões em lugares escorregadios e os fazes cair na destruição. Como são destruídos no instante, são totalmente aniquilados de terror. Como acontece com o sonho quando alguém acorda, assim, ó Senhor, ao despertares, desprezarás a imagem deles. Asaf estava perplexo, mas ele diz assim: até que entrei no santuário de Deus. Aqui começa a solução. Asaf desistiu dos seus esforços pessoais para encontrar a solução do problema em Deus. Ele decidiu ir ao templo, decidiu buscar a Deus, estar em sua casa, estar na presença do Senhor e no silêncio do santuário. Suas dúvidas se dissiparam. Deus lhe mostrou que sua perspectiva estava equivocada e ele havia exagerado sobre a prosperidade dos ímpios. Ainda que os ímpios pareçam prósperos, a posição deles é incerta. Eles podem cair a qualquer momento, além do fato de que finalmente eles serão destruídos, serão aniquilados. Quando o salmista diz assim, até que entrei no santuário, lembro-me da experiência vivida pelo rei Ezequias, no ano 701 a.C. A Bíblia diz que Ezequias era um bom rei, e a cidade de Jerusalém, onde Ezequias reinava, foi cercada pelo exército assírio, liderado pelo rei Senaqueribe, que era um homem muito prepotente, muito arrogante. O exército de Senaqueribe cercou a cidade de Jerusalém. Como eu disse, isso aconteceu no ano 701 a.C. E Senaqueribe mandou alguns dos seus oficiais que levassem uma carta para que fosse lida para o povo de Jerusalém, o povo que estava sitiado, cercado. E na carta Senaqueribe dizia assim: não confiem no rei de vocês, porque o rei era um homem confiante em Deus e estimulava o povo a manter sua confiança no Senhor. E na carta Senaqueribe dizia: não confiem no rei de vocês, ele está mentindo, ele está blefando, vocês serão destruídos sim. Depois, Senaqueribe teve a petulância de enviar uma segunda carta, agora para o próprio rei Ezequias. E na carta Senaqueribe dizia: Ezequias, não confie no seu Deus. Assim como os deuses dos outros povos, já conquistados por mim, não conseguiram livrá-los, o seu Deus também não será capaz de livrar você e o seu povo das minhas mãos. Senaqueribe era muito arrogante, muito prepotente. E o que foi que o rei Ezequias fez nesse momento tão dramático, tão difícil? Ele foi ao templo orar a Deus. Eu quero ler para você, vou deixar aqui a minha Bíblia marcada no Salmo 73 e quero ler com você segundo livro dos Reis, capítulo 19. Segundo livro dos Reis, capítulo 19, no verso 14, está escrito assim: Ezequias recebeu a carta das mãos dos mensageiros e a leu. Então Ezequias subiu à casa do Senhor e estendeu a carta diante do Senhor. E no verso seguinte, verso 15, e Ezequias orou diante do Senhor, dizendo: ó Senhor Deus de Israel, que estás entronizado acima dos querubins, somente tu és Deus de todos os reinos da terra.
Tu fizeste os céus e a terra. E ele continua dizendo, continua glorificando a Deus, e no verso 17, é verdade, Senhor, que os reis da Síria assolaram todas as nações das suas terras, e lançaram no fogo os deuses deles, porque não eram deuses, mas objetos de madeira e pedra, feitos por mãos humanas, por isso os destruíram. Verso 19, agora, ó Deus, ó Senhor nosso Deus, livra-nos das mãos dele, para que todos os reinos da terra saibam que só tu, ó Senhor, és Deus. Oh, que atitude mais adequada! Ezequias vai à casa do Senhor, vai ao templo, coloca a carta na presença do Senhor e ora a Deus. Sabe o que acontece na sequência? Deus mandou o profeta Isaías ir até o rei Ezequias. E o profeta Isaías disse assim, assim diz o Senhor, o rei Senaqueribe não entrará nesta cidade, não lançará nenhuma flecha sobre Jerusalém. Pelo caminho que veio, voltará. Porque eu, diz o Senhor, defenderei esta cidade. E naquele dia está escrito que o anjo de Deus destruiu no acampamento dos assírios a 180.000 inimigos do povo de Deus. Em nossos momentos de dúvidas ou de medo, façamos como Asaf fez. Façamos como fez Ezequias. Entremos no santuário de Deus. Subamos à casa do Senhor, busque a Deus, viva na sua presença. Ora, é claro que você está me assistindo aí, você sabe que nós podemos encontrar Deus em qualquer lugar, dentro da nossa própria casa, em nosso quarto, em qualquer lugar onde nós clamarmos a Deus com sinceridade. Deus nos ouvirá e nos atenderá por sua misericórdia, mas eu preciso lhe dizer que existe algo especial. Quando você vai ao santuário, quando você vai à casa de Deus, ao lugar de oração, ao templo, e nós ali juntos louvamos a Deus, nós adoramos ao Senhor, nós estudamos a sua palavra, reunidos, congregados com o povo de Deus. Lembra que Jesus disse, quando 2 ou 3 se reúnem em meu nome, ali estarei eu, ali estou eu no meio deles. Mateus 18, verso 20, quando 2 ou 3, disse Cristo, se reúnem em meu nome, eu estou ali no meio deles. A carta aos Hebreus, capítulo 10, verso 25, nós somos motivados a nos congregarmos, a nos reunirmos, para que nós nos ajudemos mutuamente na caminhada cristã, porque unidos nós somos mais fortes. Estudando a Santa Bíblia com oração, o Altíssimo nos dará a visão correta da vida. Nós veremos além da realidade presente e nós receberemos o dom da fé. Deus te abençoe. Continue congregando com os teus irmãos em Cristo. Não abandone essa prática tão linda. Eu fico triste ao ver que muitas pessoas têm desprezado o culto, a reunião, a congregação. Não faça isso. Não importa se a sua igreja é simples ou se são poucas pessoas. Não importa se o pregador é eloquente, se o cantor é afinado. Quando a gente vai à igreja com a intenção de adorar a Deus, a gente adora. Porque a adoração a Deus não depende das pessoas que estão ali, mas do seu sentimento e do seu propósito. Asaf foi ao santuário. Ezequias foi ao templo. E recebeu a resposta de Deus e a bênção de Deus. O Senhor abriu a mente e o coração desses homens, para que eles pudessem compreender que o Senhor está sempre com seus filhos, mesmo nas horas mais difíceis. Eu quero voltar ao Salmo 73, para irmos para os últimos versos. Agora Salmo 73, versos 21 e 22. Depois que ele diz assim, até que fui ao santuário e vi o final dos ímpios, que serão destruídos. Asaf diz, 73, versos 21 e 22, quando o meu coração estava cheio de amargura e o meu íntimo se comoveu, eu estava embrutecido e sem entendimento, era como um animal diante de ti.
Aqui Asaf está lamentando sobre sua própria incerteza e dúvida, reconhecendo humildemente seu erro em se esforçar para solucionar o problema com o espírito amargurado, julgando segundo as aparências e não de acordo com a visão da eternidade. Versos 23 a 26. No entanto, estou sempre contigo. Tu me seguras pela mão direita. Tu me guias com o teu conselho e depois me recebes na glória. Quem tenho eu no céu além de ti? E quem poderia eu querer na terra além de ti? Ainda que a minha carne e o meu coração desfaleçam, Deus é a fortaleza do meu coração e a minha herança para sempre. Palavras lindas que expressam sua decisão renovada de crer incondicionalmente em Deus. O salmista está convicto de que quando essa vida acabar, há uma vida futura, na glória do céu, onde não haverá mais lugar para dúvidas. Essa é uma convicção de todos os filhos de Deus, depois dos sofrimentos da realidade presente, das injustiças dessa vida, há glória para os justos. Há glória reservada para aqueles que confiam no Senhor, mesmo quando não compreendem todas as coisas. Na carta aos Romanos, capítulo 8, verso 18, Paulo diz assim: porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem se comparar com a glória que há de ser revelada em nós. Eu amo essas palavras, porque eu estou certo, diz Paulo, que os sofrimentos do tempo presente, as dificuldades pelas quais passamos agora, as injustiças da vida, tudo isso que a gente vê, ouve, sente e sofre, os sofrimentos do tempo presente não podem se comparar com a glória que há de ser revelada em nós. Em outras palavras, o melhor está por vir. E o que está por vir é grandioso, é extraordinário, é incrível. Há glória para os filhos de Deus no futuro. Quer mais palavras de Paulo? Segunda carta aos Coríntios, no capítulo 4, verso 17, Paulo diz assim: porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória, acima de toda comparação. Veja, nossa leve e momentânea tribulação, falando das dificuldades do presente, que ele diz serem leves e momentâneas, e você dirá, só se for para Paulo, porque para mim a situação está pesada e está demorada, não está nada leve e passageiro. Calma. Quando Paulo diz nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória, acima de toda comparação, é que veja, ele está enxergando lá na frente. Ele está vendo pela fé o eterno peso de glória que Deus tem reservado para nós. Você compreende? As tribulações da vida, ainda que sejam demoradas e pesadas, elas se tornam passageiras e leves quando a gente pensa na glória que Deus tem preparado para os seus filhos, no eterno peso de glória. Você e eu precisamos aprender a enxergar a vida com os olhos de Deus e ver além dessa realidade passageira e cruel. Nós precisamos, com os olhos de Deus, pensar na eternidade, naquilo que Deus tem preparado para aqueles que o amam, que é perfeito. Eu acho encantadoras as palavras de Asaf aqui no Salmo 73, no verso 26, quando ele diz assim: ainda que a minha carne e o meu coração desfaleçam, Deus é a fortaleza do meu coração e a minha herança para sempre. Uau! Ainda que a minha carne e o meu coração desfaleçam, Deus é a fortaleza do meu coração e a minha herança para sempre. Você se lembra da história de Jó? O quanto aquele homem de Deus do passado sofreu?
Mas uma das declarações de Jó que eu acho assim incríveis, quando no seu sofrimento Jó diz assim: porque eu sei que o meu Redentor vive e por fim se levantará sobre a terra. E com o corpo todo marcado pela doença, pela enfermidade, ele diz assim: depois, quando o meu Redentor que vive se levantar sobre a terra, depois, revestido esse meu corpo da minha pele, em minha carne verei a Deus. Eu verei por mim mesmo, os meus olhos o verão. Isso está no livro de Jó, no capítulo 19. Não é lindo isso? Eu sei que o meu Redentor vive e por fim se levantará sobre a terra. E depois de revestido esse meu corpo da minha pele, na minha carne eu verei a Deus. Eu verei por mim mesmo, os meus olhos o verão. Essa é a mesma ideia de Asaf aqui: ainda que a minha carne e o meu coração desfaleçam, Deus é a fortaleza do meu coração e a minha herança para sempre. E agora no verso 27, já estamos terminando o Salmo 73. Diz assim: os que se afastam de ti certamente perecerão. Tu destróis todos os que são infiéis para contigo. A mensagem é: estar com Deus é ter a vida. Longe de Deus, a morte. Os ímpios finalmente serão destruídos, porque eles viveram iludidos e desprezaram a única fonte de vida plena e eterna. E então Asaf conclui o Salmo, tendo compreendido a natureza transitória da prosperidade mundana e a justiça final do juízo de Deus. Asaf entende que a prosperidade dos ímpios é passageira. Eles acabarão enfrentando o julgamento divino por suas más ações. Um dia Deus se levantará e os perversos serão destruídos. O último verso do Salmo diz assim: quanto a mim, bom é estar perto de Deus. Faço do Senhor Deus o meu refúgio para proclamar todas as suas obras. Quanto a mim, bom é estar perto de Deus. Faço do Senhor Deus o meu refúgio para proclamar todas as suas obras. As últimas palavras revelam a renovação de sua fé em Deus. Bom é estar perto de Deus. Há sabedoria nesta declaração. Quanto mais nos aproximamos do Senhor, mais plenamente Ele pode se revelar a nós. Esse é o convite. Na carta aos Hebreus, capítulo 10, 22, está escrito assim: aproximemo-nos com um coração sincero, em plena certeza de fé. Vamos correr para Deus, vamos nos aproximar dEle, com o coração aberto, com o coração sincero, confiantes de que Ele vai nos atender, vai nos socorrer, vai se revelar a nós. Tiago, capítulo 4, verso 8, diz assim: cheguem perto de Deus, e Ele se chegará a vós. Corra para Deus, e Ele correrá para você, Ele está aberto para você. Então Asaf faz um voto, terminando o salmo, um voto solene, e ele diz assim: para proclamar todas as suas obras. Faço do Senhor Deus o meu refúgio, para proclamar todas as suas obras. Ele está fazendo um voto solene de contar aos outros todas as obras de Deus, porque ele passou da dúvida para a confiança. Eu espero que o estudo desse salmo, que a compreensão dessa mensagem tenha trazido conforto e respostas ao seu coração. Nós não podemos nunca nos esquecer de que, de acordo com a revelação do Senhor, de acordo com a Bíblia, nós estamos todos envolvidos num conflito cósmico, um grande conflito entre o bem e o mal. O ser humano é a obra-prima do Criador. A grande luta do inimigo de Deus, do acusador, é contra nosso Deus, cujo caráter ele questionou e contra o qual ele se rebelou. Ao tentar nos prejudicar de alguma forma, o diabo quer atingir a Deus, por saber que nós somos o que o Senhor tem de mais precioso nesse mundo.
No entanto, apesar do conflito em curso, nós sabemos que o bem vencerá o mal. A justiça vencerá a injustiça. Eu gosto das palavras de Martin Luther King Jr., quando disse assim: sonho com o dia, quando o bem derrotado vencerá o mal triunfante. Eu não me canso de dizer que a mão de Deus, apesar de invisível, ela é invencível e está sempre disponível. Deus pode estar em silêncio, mas nunca ausente, nunca distante ou indiferente. O Senhor está contigo. No momento certo, Ele se manifestará. Seja na sua experiência individual, ou mesmo de acordo com a necessidade de cada um de nós, ou coletivamente. Um dia o céu se abrirá para a manifestação gloriosa do nosso Senhor e Salvador. Nesse dia o Senhor fará justiça eterna, a guerra chegará ao seu fim e o reino da glória de Deus se estabelecerá em definitivo. Por isso mantenha sua confiança em Deus. O quarteto quer cantar, já está na hora.